nós vamos ter um episódio, algum tempo depois do dilúvio, onde os seres humanos constroem a famosa Torre de Babel. Existem várias formas de explicar por que isso teria sido um erro. O mais simples, eu vou me reportar às explicações mais comuns do Rashi, os comentários básicos da Torá, clássicos da Torá. Assim como na primeira etapa da humanidade, nós tivemos uma geração, a geração de Enosh, onde as pessoas começam a se desviar de Deus, quando a sociedade se torna mais complexa, eles começam a associar a ideia de que existem ministros e outros que podem ser consultados, ou a gente pode usá-los para... Estão me ouvindo? Sim? Bom, então nós temos vários... coadjuvantes na criação, e eles, eventualmente, vão começar a adorar deuses de novo. O mesmo processo que aconteceu na primeira etapa da humanidade vai voltar a acontecer nessa segunda etapa, e nós vamos ver que de todos os filhos de Noah, apenas uma parte dos descendentes de Shem permanece fiel à tradição original da existência de um Deus único e de 7 mitzvot universais. Curiosamente, 6 dessas mitzvot foram dadas ao ser humano já no início da humanidade, depois que Adão e Havá, Adão e Eva, foram expulsos do Gan Eden, do paraíso, e a 7ª mitzvah foi dada para Noah. Resumidamente, só para que a gente não fique sem esse dado, as 7 mitzvot universais são acreditar num Criador e não praticar idolatria, não blasfemar, não falar mal de Deus, não matar, não cometer atos imorais, não roubar, criar um sistema de justiça, por isso eu falei na última aula sobre o Código de Hammurabi, e a 7ª mitzvah é a mitzvah que foi dada a Noah. Essa mitzvah que foi dada a Noah é a mitzvah de não comer um pedaço de animal enquanto ele estiver vivo. Comentamos alguma coisa, eu creio, na aula anterior. Enfim, a ideia é de que foi permitido ao ser humano se alimentar de animais a partir do momento que o ser humano salva todos os animais da destruição. Então, quando necessário, torna-se permitido ao ser humano utilizar a carne dos outros animais. No entanto, há uma restrição, que é não usá-los, não usar a carne do animal enquanto ele estiver vivo. O exemplo clássico que eu costumo dar, acredito que eu já falei sobre isso, mas de qualquer maneira acho que vale a pena voltar. A gente não consegue imaginar como que um ser humano seria tão cruel a ponto de pegar um pedaço de animal enquanto ele está vivo e comer. É proibido para os judeus usarem frutos do mar, mas para os não-judeus não seria proibido, dentro desse código universal que a gente falou. E quando se serve lagosta em restaurantes, a lagosta ela é mergulhada em água quente, ela leva um choque, mas ela está desmaiada, ela não morreu ainda, não faleceu, e sim, a lagosta ainda está viva, inclusive eles fazem questão de que ela esteja, porque ela está mais molinha, enfim, eu não tenho muito conhecimento de causa para falar sobre o assunto, mas basicamente ali você tem um exemplo de alguém que está se alimentando de um animal enquanto ele ainda está vivo. Muito bem, voltando para a Torre de Babel. Houve um momento na humanidade onde todos os seres humanos estavam basicamente unidos e vivendo praticamente no mesmo lugar. Vejam bem, nós comentamos que antes do Mabul, antes do dilúvio, os continentes estavam unidos. A partir do dilúvio, os continentes começam a se separar e os seres humanos agora temem que eles possam também vir a se separar e perder o seu poder, a sua força. E eles procuram criar um ponto de união, que seria essa torre. O Midrash comenta que essa torre era uma forma da humanidade se revoltar contra Deus, é uma forma de uma parte, pelo menos grande, dos seres humanos,
quererem subir ao céu e procurar enfrentar aquele que mandou o dilúvio ou aquele que eventualmente mandaria sobre a terra, porque ele se encontra no céu, o que significa que os seres humanos perderam a noção de um Deus onipresente que está em todo lugar e achavam que ele se encontrava apenas no céu, o que é, curiosamente, a tradição que existe em algumas religiões orientais de que Deus estaria no céu, em algum lugar distante, observando tudo, mas não tão presente quanto nós acreditamos que ele está dentro de todos os mundos. O mundo está dentro de Deus, e não é apenas Deus que está dentro do mundo. O Midrash nos dá uma ideia de como que o projeto da Torre de Babel foi, ao mesmo tempo, positivo e, ao mesmo tempo, um sinal que voltaria a acontecer em tempos posteriores. Primeiro, a Torre foi um projeto onde inúmeras pessoas participaram, porque eles estavam numa planície, a planície da Mesopotâmia, entre o rio Tigres e Eufrates, praticamente, e ali não havia pedras. Então, para construir uma torre gigantesca como eles planejaram construir, era necessário produzir tijolos. E participaram inúmeras, milhares de pessoas no feitio desses tijolos. E o Midrash nos dá uma ideia do que estava acontecendo. À medida que eles iam construindo, as pessoas que participavam dos projetos se sentiam engrandecidas. Nós, os seres humanos, conseguimos construir algo tão grande quanto uma montanha, ou mais até. Nós somos poderosos. E aí, quando um ser humano, eventualmente, caía dessa torre, porque em algum momento isso podia acontecer, um acidente de trabalho, as pessoas não ficavam tão chateadas quanto no momento em que um tijolo caía da torre e se espatifava. Porque aí a sua obra estava indo para o brejo, estava se perdendo. O que nós vemos é que o ser humano, então, estava se tornando bastante materialista. No entanto, não houve dilúvio, não houve destruição. Por que não houve destruição? Porque, neste momento, nós encontramos Deus dizendo que há algo de positivo neste movimento. Por mais que os seres humanos queiram fazer algo contra Deus, o que é ridículo, no entanto, na verdade, tem algo de muito positivo, que é o fato de estarem todos os seres humanos unidos. E a união é tão forte que ela afasta a destruição. E essa é uma lição que a gente aprende desse momento e de vários outros momentos ao longo dos relatos da Torá, que quando os seres humanos estão unidos, não há destruição. E a solução para que esse projeto que visava afastar as pessoas de Deus ou criar a ilusão de que as pessoas têm o mesmo poder ou tanto poder quanto Deus, foi uma coisa muito simples. A partir daí, nós temos o surgimento de várias línguas, vários idiomas, os seres humanos não conseguem mais se comunicar entre si, e aí, então, termina o projeto. E começa um novo projeto, que é a existência de povos e línguas diferentes, que eventualmente vão desenvolver escritas, e vão desenvolver culturas em lugares distantes do mundo, cada um formando o seu. Eu espero poder voltar depois ao tema idiomas, línguas, porque existem estudos bastante curiosos que mostram como que, eventualmente, várias línguas e várias formas de escrita evoluíram a partir do hebraico. Um exemplo simples. No alfabeto hebraico, começamos com Aleph, Beit, Gimel, Dalet, e o alfabeto grego, que originalmente também se escrevia da direita para a esquerda,
As primeiras letras do alfabeto são alfa, beta, gama e delta, que é bastante semelhante, e, inclusive, o formato das letras também tem alguma semelhança